E nós começamos esta edição do Liberdade de Opinião indo direto ao Rio de Janeiro. Vamos ouvir o jornalista Sidney Rezende sobre os assuntos mais importantes do dia. Como é que vai, Sidney? Tudo certo por aí? Senhoras e senhores, bom dia, Colombo, dia especial. Você está todo pimpão e com razão, né? Todo mundo desejando feliz aniversário, merecidamente. Você sabe, Colombo, que as outras qualidades que você tem, algumas delas pelo menos, eu ressalto nas minhas redes sociais. Se alguém quiser ir lá no Instagram saber o que eu digo do Colombo, faça isso. Mas eu vou adiantar agora uma coisa que eu gosto muito, Colombo, falando sério agora. Você, além de ser um jornalista muito dedicado, você quando sai do seu expediente fica lendo, estudando, se informando, você chega de manhã, não é possível saber tanto se não seja exatamente isso. Uma pessoa que se prepara, um profissional que se prepara. Mas você, Colombo, não tem ideia como você, ao lado de outros tantos, ajudam o combate a notícias falsas, as fake news, com muita coragem, com muito espírito público. Você sempre procura apurar a informação correta. Eu sei que tem gente que discorda da gente e é normal, é razoável, né? No sistema democrático isso acontecer, mas eu o admiro dentre todas as outras coisas que eu já disse lá, mais pessoais, isso. Então, meus parabéns, que você prossiga esse jornalista capacitado que você é nesta luta contra notícias falsas. Pode ser que se perca uma batalha no curto prazo, mas em médio e longo prazo você pode ter certeza absoluta. Nós estamos no caminho certo, se a gente apurar as informações, trabalhar com fatos e lutar por eles, né? Porque as notícias falsas, eu recebo todos os dias algumas delas, eu fico muito assustado, sabe? E com muita pena das pessoas que leem aquilo e acreditam, porque são falseadas, são mal editadas, são notícias realmente não verdadeiras, são ideologizadas e a pessoa, poxa vida, que não trabalha com informação, lê aquilo e pode até acreditar. Não faça isso, né? Quer dizer, tente checar com o jornalismo profissional. E aí, ó, Colombo, é nessa que você entra. Meus parabéns, viu? Valeu, Sidney. Sigo muito seu exemplo aqui, de outros grandes colegas que nós temos aqui na CNN. Fico muito feliz com as suas palavras e acho que essa é a nossa missão nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Nós não estamos passando por um momento qualquer, como eu disse aqui um outro dia, né? Muito pelo contrário, é um momento dramático que vai ficar marcado na nossa história eternamente. E nós, mais do que nunca, temos de fazer valer a nossa missão, que é estar sempre ao lado da verdade, independentemente de quem ela possa favorecer ou desfavorecer em um determinado momento. Mas vamos em frente então, Sidney, porque nós temos uma novidade na CPI da pandemia. Pela primeira vez, um governador de estado iria depor, mas conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Estou me referindo ao governador do Amazonas, Wilson Lima, e à ministra Rosa Weber, que deu ao governador Wilson Lima o direito de escolher ir ou não à CPI. E, se decidisse ir à CPI, ele também poderia escolher quais perguntas iria responder. Se entendesse que alguma pergunta não mereceria resposta, ele poderia ficar em silêncio, além de estar amparado por advogados na CPI, mas a Basília Rodrigues já nos antecipou agora cedinho, ela conversou com advogados do governador Wilson Lima e ele não vai mesmo à CPI. Bom, governadores entendem que não podem ser convocados por uma CPI do Legislativo Federal. No caso do habeas corpus concedido ao Wilson Lima, Rosa Weber afirmou, abre aspas, destaco, desde logo, que o paciente inequivocamente é investigado. Há contra ele investigação instaurada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, sob supervisão do STJ, sendo certo ainda que já foi oferecida denúncia pela suposta prática de crimes na gestão da pandemia do estado do Amazonas. Fecha aspas. Sidney, queria que você falasse um pouquinho, então, primeiro, sobre a decisão da ministra Rosa Weber de facultar ao governador a possibilidade de ir ou não e a decisão do governador de não comparecer à CPI. Colombo, do ponto de vista jurídico, está posto já, os nossos colegas explicaram tão bem nessa manhã, com todos os detalhes, eu não vou patinar um pouco nisso aí, não. Mas eu lamento, acho muito ruim, eu acho que é uma pena que alguém convocado ou convidado não compareça à CPI. Eu acho que é um dever você comparecer, você esclarecer, você tirar dúvidas. Do ponto de vista político, é muito ruim, por mais que o governador do estado do Amazonas diga, eu estou amparado legalmente. E ele de fato está, porque a ministra olhou o que determina a lei e
tomou a decisão. Então, não é um problema lá do Supremo. Se alguém acha que a lei está errada, então se refaça a lei. Quem refaz a lei, ou quem faz a lei e refaz, se for o caso, é o Congresso Nacional, desde que seguindo constitucionalmente, né, os elementos e os passos que estão escritos lá na nossa Carta Magna de 1988. Vamos falar politicamente. Politicamente isso abre um precedente, porque estão aí na fila Helder Barbalho, Ibanez Rocha, Mauro Carlesse, Carlos Moisés, Valdez Góes, Wellington Dias, Marcos José Rocha dos Santos e também foi convocado o ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Tem a impressão que o Witzel é o único que está muito disposto para ir, porque é mais uma janela para alguém que foi empichado e agora está um pouco assim no ar, né? Se jogou do 10º andar e está olhando lá embaixo, não chegou ainda no chão, mas ele teria uma oportunidade indo de certa maneira, soerguer-se politicamente de alguma forma. Bom, qual é o problema? Cria-se este precedente, baseando-se nesse fato que um governador, por ser do Poder Executivo, não poderia ser convocado, que a CPI não teria essa condição legal e se os outros utilizarem-se do mesmo argumento, os governadores não vão. Qual é o sinal que passa? Passa que quer esconder a verdade, que não quer responder aos pontos e tudo mais. Eu só alerto, e eu abri aqui minha conversa ao elogiá-lo, né, por lutar tanto contra as fake news, baseando-se em informações corretas, eu só alerto aos brasileiros, se me permitem, com muita humildade, apenas o seguinte, né? O fato de um governador ser culpado ou não de uma malversação, de uma ação ilegal, de um crime, não isenta que outros também o sejam. E até que não sejam do Poder Executivo Estadual. Você pode ter uma irregularidade, um desvio por um prefeito, você pode ter uma irregularidade por alguém do governo, você pode ter algum problema sério em outras instâncias, até na área técnica. Então, é ruim, lamento, se ele teria sido melhor para o país, eu entendo o seu posicionamento, ele acaba escapando dessa, mas certamente não escapará da justiça, já que existem processos em andamento e pode ser até que o relator, Renan Calheiros, se sinta com condições de incluir no relatório alguma coisa comprovadamente séria de licitações e desvios nos estados, mesmo não tendo comparecimento deste atual, que já não vai, e outros que possam seguir o mesmo caminho. É realmente muito ruim. Agora, Sidney, é preciso ressaltar algo, né? O ex-ministro Pazuello sabia que ia passar por momentos complicados na CPI, tinha um habeas corpus que o permitia ficar em silêncio em determinada ocasião, mas em nenhum momento usou esse habeas corpus. A mesma coisa a doutora Mayra Pinheiro, né? Também sabia que ia passar por momentos de pressão na CPI, tinha o habeas corpus, mas não se recusou a responder nenhuma pergunta, que eu não entro no conteúdo do que foi dito por eles, mas ao menos eles foram até lá e disseram o que tinha de ser dito, a verdade deles. E depois quem vai julgar se o depoimento foi bom, ruim, verdadeiro ou mentiroso é a CPI, é a sociedade. Essa postura diferente do general Pazuello, da doutora Mayra Pinheiro em relação ao governador do Amazonas, o que pode ser, conforme o Gustavo Uribe nos adiantou agora, o indício de um comportamento quase que generalizado de outros governadores, não enfraquece a posição dos governadores diante da CPI e diante da população como um todo, sim, que espera sim. respostas deles, Sidney? Sim, enfraquece. Você tem razão e eu concordo realmente que há algumas diferenças entre a alternativa jurídica buscada pelo general Pazuello, que no fundo era a mesma também, não ser preso, não se incriminar, ter proteção, né, para poder responder as perguntas. E em geral ele mais respondeu do que ele se esquivou. Se disse mentira, se não era bem aquilo, certamente nós teremos condições mais adiante em confrontos de dados, acariações e tudo mais, chegar à conclusão. Mas o governador do Amazonas é acusado também pela Procuradoria-Geral da República de integrar um esquema de desvios de verbas na compra de respiradores para o combate à Covid-19. Ainda é muito mal explicada pelo governador e pelo seu secretário de Saúde como o governo se comportou no momento em que o White Martins faz alertas sistemáticos que haveria ou poderia haver problema de abastecimento de oxigênio. Aí entra também o general Pazuello nessa história, porque a própria CPI indicou que o então ministro da Saúde também não foi veloz na tomada de decisão e por
isso muitos brasileiros morreram depois porque não tinham ar e morreram asfixiados. É uma morte das mais terríveis para o ser humano. Então, você tem razão, Colombo, que esse sinal é um sinal que, de fato, enfraquece, dá uma sensação de culpabilidade, dá uma sensação de que se quer esconder ou que não se queira enfrentar a dura verdade das perguntas que algumas poderiam ser mais suaves, mas outras, com certeza absoluta, seriam mais duras, né? Mais frontais. Até porque tem ali na CPI, dentre tantos, 2 senadores que já tiveram a oportunidade de governar o estado do Amazonas e nada impede que um dia eles possam querer voltar e disputar a eleição e com certeza ainda querem influir nos destinos do seu estado. Estes seriam realmente muito mais firmes do que os demais. Estou me referindo ao próprio presidente da CPI, Omar, e estou me referindo também ao ex-governador Eduardo Braga, que amazonenses, os dois que são, teriam todo o interesse em saber todos os detalhes que teria a dizer o governador. Mas, recapitulando, sem dúvida, eu acho que é lamentável. Eles tinham que ir até para dizer com clareza os seus posicionamentos sobre este ou aquele outro ponto. O Uribe estava lembrando agora há pouquinho também, antes do Liberdade de Opinião, Sidney, que o governador Wilson Lima, pelo fato de a CPI contar com 2 políticos importantes do Amazonas, ex-governadores, Eduardo Braga e Omar Aziz, que podem concorrer ao governo do estado no ano que vem, havia um temor dos advogados e do próprio governador que trechos de debates entre Omar Aziz e Wilson Lima, ou entre Eduardo Braga e Wilson Lima, fossem usados na campanha eleitoral do ano que vem. Agora, esse é um temor compreensível, mas todos os depoimentos, se não todos, 90% deles vão ser usados por alguém no horário eleitoral do ano que vem, né? A omissão também, sabe? Peça política, eu já disse aqui, gente, eu acompanho política desde a década de 80, né? Posso afirmar com alguma experiência que política em eleição é mais emoção do que razão. E aí tudo você pode usar, né? Eu me lembro uma vez de uma determinada campanha eleitoral em que se utilizou um personal trainer, a imagem dele, e simularam, fazendo um teatro de um rapaz que, enfim, fazia musculação e atividade e tudo mais, aeróbica, e mostrava só assim o tênis dele, as pernas dele caminhando e dizendo quem é esse personal trainer que frequenta o palácio e tal. E aí criou toda uma ilação. Hoje não pode mais esse tipo de campanha política assim, tão rampeira, tão baixa, né? Mas já existiu isso na vida brasileira, coisas dessa ordem. Acusações infundadas, informações inverídicas que são lançadas. Indo ou não indo à CPI, a campanha eleitoral do ano que vem vai inevitavelmente fazer um raio-x da atual administração e o povo amazonense é que vai dizer, não, isso é injusto, então eu voto pela reeleição do atual governador. Ou o povo convencido vai dizer, de fato o governador não fez uma boa gestão por isso ou por aquilo. Politicamente, isso vai ser usado de qualquer maneira. Já que ele não vai ser usado também porque ele não foi. E se ele fosse, usaria trechos de eventuais barbaridades que ele dissesse ou informações inconclusas que, por acaso, ele pudesse também responder de maneira não convincente. Isso aí não tem jeito, vai ser assim. Bom, ontem houve depoimento, a CPI da pandemia ouviu o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. O discurso do militar da reserva estava alinhado ao que foi dito à comissão pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Franco negou atraso na compra de vacinas. O ministro Pazuello, ele me orientava para acelerar os processos na medida do possível, dentro da legalidade, e também para que nós conseguíssemos adquirir o número máximo de doses no mais curto prazo possível. Vossa Senhoria recebeu ordem do ministro da Saúde para cumprir a determinação do presidente? Não, senhor. Então, por que as tratativas para a compra da Coronavac pararam após a manifestação do presidente e só voltaram a ocorrer em janeiro? As tratativas não pararam, senhor senador, e, inclusive, nós continuamos cobrando do Butantan dados técnicos dos estudos clínicos. Inclusive, o Butantan demorava para nos reportar o que a gente estava solicitando. Em relação ao atraso nas negociações com a Pfizer, houve incompetência ou ineficiência da equipe do Ministério da Saúde, conforme falou Fábio Van Garten? Nem incompetência, nem ineficiência. A Pfizer, ela colocava cláusulas muito restritas. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre o depoimento do ex-secretário executivo do Ministério, Élcio Franco.
Você veja como é que é a interpretação das coisas, né? Quem é contra o governo ou quem achou que o general Pazuello fez uma administração desastrosa e aí o depoente era o número 2, eu disse ontem até que um executivo é até o que trabalha, ele é o número 2 que trabalha muito mais até do que o ministro, porque ele que faz tocar e acontecer enquanto o ministro está viajando, está fazendo posicionamentos políticos e pronunciamentos, né? Mas quem é contra, critica tudo. Eu até vi aqui um detalhe para comentar com você, trocou, o que se comentou, que ele trocou um broche com a imagem de uma caveira atravessada por uma faca, né? Por um outro, apenas por um punhal. Então melhorou muito, tirou a caveira e botou o punhal. Então, quer dizer, ele ali foi tentando, né, a dança do tchan, né, debaixo da cordinha, para não tocar na cordinha, mas não tem muito jeito. Eu, por exemplo, achei completamente pouco convincente a referência que ele fez à cloroquina, grande quantidade de cloroquina. O próprio Exército Brasileiro e dos nossos laboratórios saíram também esse medicamento e diz ele o seguinte sobre a cloroquina, será usada como profilático para ajudar a defender enfermeiros, médicos e profissionais de saúde do Brasil contra o vírus. Ela também será utilizada no tratamento brasileiro de infectados e tal, e ele disse que ela foi adquirida em grande quantidade por conta da malária e do lúpus, que é o que realmente o remédio tem a ver, né, e é eficaz. Quando, na verdade, nós sabemos que a cloroquina ela era incluída durante muito tempo como um tratamento precoce, a medicação mais imediata para amenizar o drama e a dor de quem contraía a doença. E hoje se sabe que a eficácia dela para malária e lúpus ninguém discute, mas para a Covid, como se entendia naquela época, também não vale. Então, o Elcio Franco, ele tergiversou, ele fugiu também, mas protegeu o general Pazuello, passou ao largo do presidente da República, então em linha com o ministro. Mas não foi, pode-se dizer, um depoimento exemplar. Eu continuo achando que o estilo, a forma, a maneira do vice-almirante da Anvisa é o melhor, foi o melhor depoimento e a melhor maneira de você agir. Fale a verdade, diga se você contestou, se você assinou, se você concordou, por que você fez. Discorde dos senadores, concorde com eles se for o caso, mas diga a verdade. Então, ontem, o senhor Elcio Franco, evidentemente, foi muito escorregadio nessa matéria. É uma pena, porque um oficial do Exército Brasileiro, servindo ao general Pazuello, general também 3 estrelas, que a gente olha assim e imaginava que os oficiais do Exército tivessem um pouco mais de cuidado e rigor com a verdade. Quando isso não acontece, acaba, de alguma maneira, respingando em parte da instituição. É uma pena realmente porque não é dessa forma que se age. Eu não achei muito proveitosa a fala dele ontem, não, por conta dessa ausência rigorosa da verdade em muitos pontos. Você citou aí o almirante Barra Torres, Sidney. Me dá o gancho para a próxima pergunta, para o próximo tema aqui do Liberdade de Opinião. A Anvisa autorizou ontem o início dos testes da vacina Butanvac em humanos. É aquela vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan com a mesma tecnologia da vacina da gripe, né, a partir do ovo. Nesse primeiro momento, 400 voluntários vão receber a vacina, mas os testes devem chegar a 6 mil voluntários. Segundo a agência, antes de dar início à imunização dos voluntários, o Butantan ainda tem de apresentar algumas informações complementares sobre testes que estão em andamento com a vacina. Sidney, o governo de São Paulo já tem 7 milhões de doses da Butanvac prontas e vai continuar produzindo essa vacina. Tamanha a confiança que o Butantan tem na eficácia dessa vacina. Queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva de nós termos uma nova vacina com produção mais fácil, né? Sem depender de importação de IFA de outros países, porque a tecnologia, como eu disse, é uma tecnologia que o Butantan já domina, porque o Butantan é quem fabrica a vacina contra a gripe aqui no Brasil, contra o H1N1, a tecnologia é a mesma. É uma boa perspectiva, né? E a Anvisa acho que percebeu que há chance dessa vacina andar, né? Não, ótimo, ótimo. Acho que a decisão da Anvisa foi correta. Que bom que já tem essas 7 milhões de doses prontas e dispostas ao uso, se for aprovado pela Anvisa como um todo mais adiante. A Anvisa explicou, por sua vez, se você me permite, Colombo, que a pesquisa clínica de fase 1 e 2 da Butanvac será dividida em 3 etapas. E neste momento foi autorizada a etapa A, né, a 1, portanto, que vai envolver 400 voluntários. É um passo à frente, vai se encaminhando. E muita gente pode pensar assim, poxa, mas ainda que seja bem mais adiante,
adiante, daqui a alguns meses? Será que não deveria ser acelerado para se utilizar o mais rapidamente possível, se ela for aprovada? Gente, é preciso passar essas fases de segurança, é assim que as coisas são feitas e nós não sabemos, mesmo após a vacinação das várias vacinas existentes, como será o comportamento do mundo diante de variações desse vírus. Se nos próximos anos nós teremos que utilizar mais vacinas atualizadas, como hoje se combate a gripe. Então, é excelente, alvissareiro. O Butantan está de parabéns por entrar nessa empreitada. A Anvisa, por sua vez, por ter compreendido a importância e autorizado, que nos dá uma tranquilidade, autorizado o processo de avanço da pesquisa. E essa aplicação, se ela realmente conseguir o intento e ser vitoriosa mais adiante, será em 2 doses também, no intervalo de 28 dias, entre a primeira e a segunda dose. E não vamos esquecer que nós estamos num planeta, numa grande comunhão, numa grande comunidade humana. Então, ainda que os brasileiros consigam, e tomara que sim, todos eles serem vacinados, se não até setembro, até dezembro deste ano, outros países não têm ainda vacinas disponíveis. E nessa, o Instituto Butantan pode ajudar também o planeta e, não sei se é menor, pensado do ponto de vista comercial, trazer divisas para o nosso país também. Então, sobre todos os aspectos, a notícia eu acho excelente. Agora, Sidney, hoje cedo, o PSDB, partido do governador de São Paulo, João Dória, o Instituto Butantan é vinculado ao governo de São Paulo, publicou uma mensagem em redes sociais em que estava escrito assim: vacina chinesa do Dória, e aí aquele sinalzinho de V, check, né? Pronto. Vacina brasileira do Dória, em breve, uma seta, né? É hora de entrar, a gente sempre cobra muito aqui a postura do presidente da República, né? Usa máscara, não fala isso, não fala aquilo, mas com quase 500 mil mortos, Sidney, a eleição em outubro do ano que vem, hoje é dia 10 de junho de 2021, ou seja, tem 1 ano e 4 meses para a eleição do ano que vem. O Dória nem sabe se vai conseguir passar pelas prévias do PSDB, né? É claro, estamos falando aqui de um partido político, né? Mas é hora desse tipo de provocação quase infantil, Sidney, com 500 mil mortos? Olha, nós vivemos uma democracia, a gente fala e escreve o que quer e se responsabiliza pelo que faz. É hora? Não, não é hora. Eu não gosto muito também disso de trazer a personalização de atos políticos públicos de ordem geral. Outro dia o ministro Queiroga disse assim, eu vacinei, não sei o que e tal. Fiquei pensando no ministro vacinando 1 a 1. Não foi ele que vacinou, né? Quer dizer, ele é o ministro que se responsabiliza pelos atos do Ministério da Saúde e determina programas de vacinação em conjunto com técnicos, com auxiliares e com as partes envolvidas. O mesmo em relação ao governador Dória. É uma vaidade pequena, desnecessária. Eu tenho a impressão que com esse discurso acaba-se, talvez, não tendo viabilidade eleitoral para a presidência da República, talvez sim por uma reeleição para o governo de São Paulo. Não é hora, não dessa forma, não é positiva, embora ressalte-se que o fato do governador determinadamente se lançar na empreitada para trazer a Coronavac para o Brasil, relacionando-se com alguma antecedência em relação ao governo federal, inclusive, e outros governos com os chineses, com a Sinovac, seja muito louvável, né? Hoje, a quantidade de brasileiros já imunizados em 2 doses por conta dessa decisão lá atrás do governador Dória, que é louvável e merece aplausos. De fato, essa postagem, você tocou em um ponto importante, ela não é adulta, né? É desnecessária, vaidosa, é igual aquela história que a gente ensina, né? Não adjetive as coisas, né? Se alguém quer nos dar um adjetivo até de qualificação, deixa a pessoa fazer isso, não é elegante você próprio fazer, né? E quando faz, mostra uma fragilidade desnecessária, e eu, nesse ponto, concordo com você. É isso aí, porque a vacina não tem dono, o Butantan não tem dono, né? É uma instituição centenária, é um patrimônio do povo brasileiro. E ressalto que acabou de sair de uma crise terrível, né? O Instituto Butantan, aliás, o Dimas Covas foi escolhido ainda no governo Geraldo Alckmin, também do PSDB, mas foi escolhido ainda no governo Geraldo Alckmin como diretor-presidente do Instituto Butantan para sanar um problema tenebroso de disputa de poder, com acusação de corrupção da antiga direção do Instituto Butantan. Então, o Butantan é uma construção de mais de 1 século de São Paulo e do Brasil, né? Ninguém é dono de nada, né? Muito pelo contrário. Sidney, valeu mais uma vez. Só eu sou dono de uma coisa, viu, Sidney?
Você já passou por muitas redações, eu quero sua opinião. Hoje, logo cedo aqui, eu fui presenteado pela equipe do Novo Dia, né? Falei, a gente tem um presente aí para você, seu aniversário, que legal, não sei o quê. E eu ganhei sem caixa, veio fora da caixa mesmo, esse ferro de passar roupa aqui, Sidney. Já me disseram aqui útil? que é... É útil? Já me disseram aqui que é do almoxarifado da CNN. Eu tenho dificuldades em acreditar que fariam isso comigo aqui. Mas... Não pode ser faria. útil, não é, Sidney? Não faria. Isso aí certamente... Não, certamente são os colegas que se cotizaram, cada um deu um pouquinho, a vida tá dura para todo mundo, mas mostra o quanto eles te querem bem e tudo mais. Agora, se quiserem fazer uma indução que você está passando aí, passando pano, não é ruim. Mas pense no lado objetivo, você vai levar um baita ferro para casa. Espero que seja só esse hoje, viu? É um ferro de qualidade, viu? É um ferro de qualidade. Valeu, Sidney. Um abração. Ah, meu Deus, um abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.